Marcos 4:35 é aquela passagem onde Jesus acalma a tempestade. Amém? A cena era essa. Jesus estava pregando do barco. Vamos supor que aqui tinha multidão, aqui tinha água e aqui estava o barco, ok? Jesus estava pregando do barco, porque as pessoas ficavam tentando pegar nele. E aí chegou o fim da tarde, Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Era para ir para o outro lado do mar da Galileia. Ele estava indo para uma cidade que chamava Gadara, que era onde tinha aquele endemoniado gadareno, que quando ele chegou lá, o cara ficou endemoniado, Jesus expulsou, foi para os porcos se jogaram e se mataram. Alguém lembra dessa história? Amém. Enfim, Jesus estava indo para salvar aquele cara. Mas na verdade aquele cara, Jesus estava indo para salvar uma cidade. Porque depois que Jesus saiu de lá, aquele que foi endemoniado, o gadareno, ele saiu pregando o evangelho para 10 cidades. Muitas pessoas, Jesus falou, vem e me segue. Vem tu e me segue. Aí Jesus, teve um que falou assim, Jesus, deixa eu ir lá enterrar meu pai e depois eu te sigo. Jesus falou, não, deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue. Aí aquele que ficou liberto, tinha sido endemoniado, ele falou, Jesus, posso te seguir? E Jesus falou, não. Aí você fala, ué, mas a regra não era, vem tudo, larga tudo e me segue? Para uns sim, para outros não. Qual que é a medida que Deus está pedindo para você? Porque o que Jesus falou para aquele gadareno era assim, ó, não, você não vai comigo, você vai para a tua casa e para os teus e vai contar quão grandes coisas fez Jesus por ti. E aquele homem saiu e foi pregando em todas as cidades. Ele pregou em Decápolis. Decápolis significa 10 aldeias. Então tem pessoas que Deus dá uma direção. Você é único. Não fica cobrando dos outros o que Deus lhe pediu para você fazer. É igual eu, tipo assim, por exemplo, vai fazer um jejum. Aí fazer jejum de Coca-Cola e doce. Tipo, eu não tomo Coca-Cola. Não gosto muito de sobremesa. Então, para mim, isso não seria um esforço. Mas tem pessoas que, tipo, tira o café, meu Deus, ela tem 3 dias de enxaqueca. Cada um tem a sua medida. Mas Deus nos chamou único. E como é que você vai descobrir isso? Através do Espírito Santo. Então, aquele cara, eles estavam indo. Agora, quem entende que ganhar 10 cidades para Jesus tem uma luta espiritual? Então Jesus estava indo, ele falou, vamos para o outro lado. E agora começa a história que eu vou pregar. Vamos lá. Naquele dia, abre aí, Marcos 4:35. Tem no telão? Que legal. Ótimo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Disse Jesus aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Porque como estava o quê? Ele já estava no barco. Ok? Outros barcos também o acompanhavam, ou seja, as pessoas foram seguindo Jesus. E levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo d'água. Visualiza, imagina você lá, está no barco com Jesus e começou a ventar muito e levantar a onda. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Agora imagina, você está no barco com Jesus. Esse texto ele é falado na Bíblia em outros lugares, mas eu escolhi esse em Marcos, porque em Marcos é o único lugar que fala que Jesus estava com a cabeça no travesseiro. Ou seja, Jesus estava bem confortável, deitado, dormindo. E nós somos os discípulos, ok? Se coloca naquele lugar, visualiza. Essa é uma ótima maneira de você entender a Bíblia. É quando você vira os personagens da Bíblia. Se coloca no lugar e aprende aquela lição que Jesus ensinou. Porque se está escrito e a gente está lendo até hoje, é porque Deus quer falar algo com essa situação. Amém? Vou lá para o outro lado porque o povo está se sentindo rejeitado. Deixa eu vir para cá. Vão ter que fazer cura interior. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos. Veja bem, se fosse eu que estivesse com Jesus no barco, eu talvez não iria acordar Jesus assim. Eu ia acordar assim, Jesus,
Está ventando, entrando água no barco. Vamos orar? Porque aqueles discípulos, eles já tinham visto, era o capítulo 4 de Marcos, eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho, eles já tinham visto Jesus curar um leproso, eles já tinham visto Jesus curar um homem da mão ressequida, eles já tinham visto Jesus curar o paralítico em Cafarnaum. Ou seja, eles já tinham visto um monte de milagres, concorda comigo? Então eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa com aquelas ondas que estavam entrando. Só que eles acordaram ele, Jesus, olha o que eles falaram para ele. Não te importa, volta no outro, volta. Não te importa que morramos? Tecla SAP, o que eles quiseram dizer com isso? Jesus, você não está nem aí que a gente vai morrer? Tá um caos aqui fora e tu está dormindo? Porque Jesus continuou dormindo. Agora, a minha observação sabe por que Jesus continuou dormindo? Porque Jesus não tinha medo. Jesus não tinha medo. O amor lança fora todo o medo. Lembra que eu disse que ele falou que ele não nos deu espírito de medo, mas de coragem, de ousadia no espírito? Então Jesus era um cara cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele quando ele foi batizado e nunca mais saiu. Então Jesus não tinha medo, ele já tinha visto que ele ia lá para o outro lado e ele tinha um cara lá para ganhar naquela terra. E aquilo lá era só uma luta espiritual. Eu não sei que vento tem soprado na tua vida, que onda tem se levantado, mas Jesus está no teu barco. E se ele está no teu barco, é porque ele já viu o teu fim antes do teu começo. E vai dar tudo bem. Fala para o teu irmão que está do teu lado, vai dar tudo bem. Porque para Deus, melhor é o fim das coisas do que o começo. Jesus vê o teu fim antes do teu começo. E se o teu estado atual não está tão legal assim, você pensa, poxa, eu estou pisando na bola, não estou tão bem como eu queria estar. Mas sabe, Jesus vê o teu fim. Ele não olha para os teus defeitos, porque o amor encobre multidão de pecados. Deus te ama tanto que os teus defeitos não são tão grandes assim como você imagina. É só a voz do diabo querendo te paralisar. Porque sabe o que o medo faz com a gente? O medo nos paralisa. Não te importa que morramos, dá uma pausa aqui, agora eu vou falar sobre o medo. Olha só, sabe que uma das coisas que mais está escrito na Bíblia? Uma das coisas que mais está escrito na Bíblia é não temas. Não tenha medo. Repete comigo, não tenha medo. Olha só, eu pesquisei aqui na minha chave bíblica. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui quantas vezes. Olha, eu vou dar um scroll. Não temas, Gênesis. Não temas, filho meu. Não temas, povo. Não temas. Não temas, Abraão. Gênesis. Não temas. Não temas. Eu estou rolando. Não temas. Não temas. Não temas. Agora é que não tem filmagem, né? Podia filmar. Não temas. Não temas. Não temas. Deixa eu ver aqui, ó. Não temas, Moisés. Não temas. Josué, não temas. Não temas. Não parou. Tá aqui em Isaías. Não temas. Isaías é o recorde do não temas. Não temas. Não temas. Calma, não acabou. Você vai comigo até o fim. Não temas, Ezequiel. Apocalipse. Não temas as coisas que tem que sofrer. Não temas. É engraçado que a gente coleciona medo. É tudo medo, porque eu tenho medo, Eu, por exemplo, assim, eu fiz 40 anos e sabe como é que eu descobri assim que a idade está chegando para mim? Porque eu sei que não parece que eu tenho 40 anos. Porque antes eu tinha uma dor no joelho, pastora. Eu tinha uma dor no joelho. Aí agora, é assim, o meu joelho, antes quando você é novo é assim, ó, meu joelho está doendo. Aí quando você vê que a idade passou, você fala assim, ó, eu tenho uma dor no joelho. Tipo, a dor chegou e ficou, entendeu? Antes ela vinha e passava. Mas a idade, agora eu estou tomando um negócio, colágeno para cartilagem do joelho. Falei, meu Deus, estou velha. Começou a
começou a dar tem que ir para manutenção. Só que acontece, a gente é assim, a gente começa assim, porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo, porque eu tenho medo. Daqui a pouco você está carregando um saquinho de medo nas costas, que nem é seu. Aí daqui a pouco aquele medo virou você, porque você carregou ele por tanto tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quem aqui tem medo de cobra? Ok. Dessas pessoas que levantaram a mão, quantas já ficaram cara a cara com uma cobra? Não no zoológico, mas numa situação de perigo, assim, que a cobra quase te picou. Ok. Abaixa a mão quem já foi picado por uma cobra. Alguém já foi picado por uma cobra? Uma pessoa? Duas. Ou seja, nós estamos em uma galera. 2 pessoas foram picadas com uma cobra. E 5% tiveram um encontro com uma cobra. Você entende que você tem medo de uma coisa que a chance de acontecer com você ela é bem pequena? Mas sabe por quê? Porque você viu tanto documentário do Discovery Channel. A víbora da Austrália, ela tem um veneno mortal. O ser humano, se for picado por essa víbora, levaria 15 minutos para morrer. Primeiro, você vai para o deserto da Austrália? Não, né? Então por que você fica alimentando um medo de uma coisa que nem vai acontecer? Outra, quem tem medo de tubarão? Agora vocês não querem levantar a mão. Duvido. Quem tem medo de tubarão? Ok. Quem já nadou com um tubarão? Alguém já nadou com um tubarão? Eu já nadei com um tubarão. Uma vezinha lá em Fernando de Noronha. E aí eu, bem assim, inteligente, o tubarão era tão bonitinho que eu quis passar a mão. E aí eu tenho uma foto registrada dela, eu tentando passar a mão e o guia com a outra mão assim. Não! E eu era medrosa, mas aí o que aconteceu? Quando eu me vi na situação, eu tinha pânico de tubarão, ok? Porque eu assisti Tubarão 1, 2, 3 e todos os documentários da série Sharks. Porque o tubarão branco da Austrália. É tudo na Austrália, né? Ou seja, nunca vou morar lá. Mas o quê? Eu vi, quando eu me deparei naquela situação, eu vi que ele era um peixe igual aos outros. Tudo bem que era um tubarão bem pequenininho. Mas você está entendendo que muitas vezes a gente tem... Ou seja, ninguém foi atacado por tubarão. Primeiro, você não mora na praia. Amém? Tem medo de tubarão por quê? Segundo, que no Brasil não tem tubarão. Terceiro, a única micropraia que tem em tubarão é lá na Boa Viagem, lá em Recife, no Nordeste, perto do Porto. E quem surfa? Alguém aqui surfa? Então a chance de você ter encontro com o tubarão, querido. Por que você tem medo? Agora outro bem comum. Agora essa é bem legal. Quem tem medo de barata? Ok? Deixa eu te reposicionar. Você tem nojo de barata. Não é medo. É nojo. Porque aqui, quem foi atacado, mordido e estrangulado por uma barata? Ninguém, né? Porque uma barata desse tamanho, uma barata vai fazer o quê em você? Ela pode encostar em você e você ficar, ui, que nojo. É nojo, não é medo. Você está entendendo que muitas coisas que a gente fica colecionando e dizendo que tem medo, na verdade não são reais? É tudo na mente. Sabe que um dia eu estava assistindo um documentário do Animal Planet. E era sobre os tigres. Era sobre os tigres de Bengala na Índia. E era como eles caçavam. E eles caçavam à noite. E tem um rugido do tigre. Diz que o rugido do tigre é um dos mais altos no sentido de grave, frequência grave. E ele percorre quilômetros pelo mato, pela floresta, sei lá. Pela floresta.
E aí tinha umas câmeras, daquelas câmeras de infravermelho. E aquele rugido do tigre, não é aquele rugido que a gente pensa, aquele rugido de circo. Não, aquilo não é um rugido, aquilo é um miado. O rugido é assim. É horrível. Eu já ouvi rugido de leão, porque uma vez eu dormi, eu e o Rodolfo, a gente estava numa casa que era perto de um zoológico, lá na Flórida. E tinha um leão que ele rugia toda noite. E falaram assim pra gente, olha, no meio da noite o leão vai rugir, mas não fiquem com medo, tá? É só o leão. É um leão velho que está ali preso e ele fica rugindo. E aí no meio da noite, eu acordei com um barulho assustador e o vidro do quarto tremendo. E era uma coisa assim. Vibrava as paredes assim. Que nos Estados Unidos as casas são de madeira, então tem uma vibração. Essas crianças aqui são de alguém? Por favor, as crianças ou sentem ou levem para lá, por favor. Por favor, desculpa, mas é que está me tirando a atenção. Aquele rugido, sabe para que serve o rugido? Para colocar medo nas presas. Medo. Aí aquela câmera de infravermelho, olha para mim. Aquela câmera de infravermelho filmando as presas. Tinha um bambizinho daqueles, aquele servozinho, com aquele olho regalado, tremendo de medo, paralisado. E aí chega o tigre e ataca ele e leva embora. Mas antes do tigre chegar, ele já estava paralisado pelo quê? Pelo rugido. Porque aquele grave estava dando um grave no coração. E aquela presa estava, aquele bambizinho estava paralisado de medo. Por causa do rugido. E o que a Bíblia diz? Que o diabo anda ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Para que o diabo fica rugindo na tua vida? Para te paralisar. Porque se você tem medo do que os outros vão pensar, você não faz a vontade de Deus. Se você tem medo do que vão dizer, você não pode ser usado por Deus. Porque muitas coisas, é como Paulo falou, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, nem medo de morrer ele tinha. Por isso que Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Porque ele não tinha medo. Ele foi esbofeteado, ele foi preso, ele naufragou. Até picado por cobra Paulo foi. E sabe o que ele fez? A cobra picou ele e ele sacudiu assim. E não fez nada. Porque Paulo passou tempo com Jesus. Paulo é o nosso exemplo, porque ele nunca viu Jesus cara a cara. Ele teve um contato só com o Cristo ressurreto, através do Espírito Santo. E aqui, Jesus está no barco, vamos voltar lá para o barco com Jesus. Tem as ondas e o vento. E começam a encher de água o barco. E o barco ia afundar. Aí os discípulos estavam, ai meu Deus, tubarão. Tubarão vai nos pegar. Vocês nem riram. Tipo assim, era para ser engraçado, eles estavam com medo de morrer, ok? No mar. É só para descontrair. Mas o que acontece? Eles estavam com medo, a Bíblia diz que eles estavam atemorizados. E eles acordam Jesus e falam, tu está aí dormindo, a gente vai morrer, faz alguma coisa. E aí a gente pode falar, nossa, mas eles nem trataram Jesus com respeito. Mas sabe o que? Muitas vezes eu e você fazemos assim também. Tipo, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Jesus, você está aí dormindo e não fala nada, nem usa ninguém para falar comigo. Deus fala, usa alguém, fala Deus, E Jesus está de boa dormindo e fala, tipo, calma, quieta. Faz você alguma coisa, eu te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade, Ele nos deu a armadura de Deus. A armadura de Deus que a gente tanto ora e coloca o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da palavra. Tipo, escudo e espada é para quê? Você faz o que com o escudo? Você defende, certo? Você defende do quê? De ataque. Ou seja, não é nenhuma novidade. Se você está sofrendo ataque, é porque eu estou debaixo de ataque. Bem-vindo ao clube, que ser cristão é isso. Só que se ele venceu, a gente também vence. Porque se ele é Senhor dos exércitos, você está fazendo o quê vestido de armadura? Para pegar e postar uma selfie, tipo, olha eu de armadura. Bumerangue. Não, é para usar.
Espada é para quê? Para cortar sashimi? Não. É para guerrear. A gente é o exército de Deus. Ser forte e corajoso, porque eu estou contigo todos os dias. Todos os dias. Ele falou isso para Josué, ele fala isso para a gente. Jesus falou isso para a gente. Vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do mundo. Ele está com você. Fala assim, eu não estou sozinho. Jesus está comigo. Ele está no meu barco. Mesmo que ele esteja dormindo. Ele está comigo. Sabe, talvez você, eu não sei, tem ondas te afligindo, tem um vento soprando na tua vida, eu não sei qual que é o vento. Inclui, pede para o Espírito Santo te mostrar o que tem te afligido. O que tem roubado a tua paz. Mas sabe o que? Jesus está no barco, ainda que dormindo ele está. Você não vai perecer, é só rugido. É só medo para te parar. E o reino de Deus, ele é um reino em movimento. Jesus sempre estava indo para algum lugar. Jesus sempre estava indo para algum lugar. E aí o quê? Jesus aqui, eles estavam tomando de medo. E Jesus se levanta, eles acordam Jesus. Pode colocar o versículo, eles acordam Jesus. E Jesus, o que Jesus faz? Jesus vai lá na ponta do barco e começa assim a falar, a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, Senhor, que se tu puderes acalmar essas ondas e acalmar o vento, em meu nome. Amém. Foi isso que Jesus fez? Jesus terceirizou para Deus a responsabilidade que era dele? Olha ali. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Olha aqui. Você já viu alguém falar com o mar? Pois é, você achou que era doido eu dar a bota velha, né? Jesus falava com o mar, ele era bem mais doido que nós. Ele falou ao mar, ele deu ordem aos medos que estavam afligindo eles, para que se calassem. Aquieta-te e acalme-te. Em outras versões, ele disse ao mar, cala-te. No português de hoje em dia, se você fala cala-te para alguém, no português atual você fala o quê? Cala a... Jesus mandou o mar calar a boca. Faz sentido algum. Mas sabe o que? São os medos que ficam falando que você não vai conseguir, que você não vai dar em nada, que isso é besteira, que é da tua cabeça, que esse negócio de Jesus não sei o quê, que você está virando fanático, que você está sendo lavado de cheio cerebral, que os outros vão pensar. Porque muitas vezes, agradar a Deus, você vai ter que perder alguns seguidores, querido. Quando Jesus pregava, ele pregava coisas duras, e aí as pessoas falavam, quem é que pode aguentar isso? E um monte de gente ia embora. Aí ele olhou para os discípulos e falou, vocês também não vão embora? Vocês não vão embora? Porque eu não vou mudar o discurso para conquistar seguidor. Eu não vou tirar selfie mostrando se é PM ou G para ganhar likes. Se guarda, você quer que os homens te respeitem? Se respeita primeiro, irmã. Sabe, porque às vezes a gente ganha um não curtida de Deus para ganhar curtida das pessoas. Para quê? Se o teu socorro é o Senhor, se o teu refúgio é o Senhor, se a tua esperança é o Senhor, você está esperando de homens por quê? Você está esperando de homens por quê? Os discípulos, Jesus falou... Olha o que Jesus faz, ele repreendeu o mar, mandou o mar se aquietar. E sabe o que? Davi, não é à toa que Jesus era da tribo de Davi. Porque Davi já sabia, Davi já passava as mesmas tribulações que eu e você. Davi já tinha tribulação na alma. Já tinha onda e vento se levantando na vida de Davi. Aí ele perguntava assim, nos Salmos, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aquieta minha alma, espera em Deus. Sabe o que Davi falava para a alma dele? Cala a boca. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a se levantar sobre essa voz de Satanás que tem falado que você não vai conseguir, que não vai dar em nada, que você é um zero à esquerda, e falar, cala a boca. Porque o meu Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Essa é a espada que a gente precisa, é ter a Bíblia na hora certa para falar o contrário do que o mundo está falando. Jesus mandou o mar se acalmar, o mar se aquietar e olhou para os discípulos e disse... O vento se aquietou, fez completa bonança.
que ele disse para os discípulos? 40. Então perguntou aos seus discípulos. Vamos falar todos juntos? 3, 2, 1. Por que vocês estão com tanto medo? Pergunta para o seu irmão. Por que você está com tanto medo? Ainda não tem fé? Agora, melhor do que isso, pergunta para você mesmo. Por que eu tenho tanto medo? Pergunta em voz alta. Por que eu estou com tanto medo? Eu ainda não tenho fé? Sabe, a gente fica colecionando medo de coisas que só servem para te paralisar. O diabo anda rugindo como um leão para te paralisar, falando. Sabe o que é aquele Bambi que estava lá paradinho esperando o tigre? Se ele soubesse, ele tinha corrido antes da área. Mas não, o medo paralisou e ele virou uma presa fácil. Sabe o que? Pessoas paralisadas pelo medo, elas viram uma presa fácil de Satanás. Mas o amor lança fora todo o medo. Repete comigo, o amor. Quem é o amor? Jesus. Lança fora todo medo. É algum medo? Alguns medos? Um pouquinho só de medo. Não, é todo medo. Deus nos deu o espírito de ousadia, de coragem. Sabe, um dos não temas que tem lá na Bíblia em Atos 18 é quando Paulo está lá. Paulo está sofrendo, ele apanhou, foi preso, iam matar ele. E sabe o que Jesus, sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Paulo, não temas, fale e não te cales. E aí, a nossa Bíblia, metade do Novo Testamento foi esse cara que escreveu. Um cara que entendeu que ele não podia ter medo. Você quer fazer a diferença na sua casa? Você quer fazer a diferença na sua família? No seu trabalho? Na sua igreja? Você quer fazer diferença para a sua geração? Você quer ir para as nações? Começa a aprender a não ter medo. E o que gerava falta de medo? Jesus perguntou e respondeu. Ele falou, por que vocês têm tanto medo? E ele respondeu, amor, você pode fazer só uma coisinha? Pode ser só quero ver você mesmo. Ele respondeu a pergunta. Ele falou, vocês têm medo porque vocês não têm fé. Ele perguntou e respondeu, por que vocês estão com tanto medo? Porque vocês não têm fé. Porque aquele que tem fé diz para esse monte, vai para lá, e ele vai. Porque no reino de Deus é assim. A boca da gente tem o poder de abençoar, mas a gente terceiriza, a gente faz aquela oração, terceirizando, Deus, se for da tua vontade, Senhor, abençoa o meu irmão. Não abençoa você, porque o poder da bênção ou a maldição está na tua boca. Então você declara sobre o teu irmão que ele é uma bênção, que ele vai vencer, que ele vai ser curado. Aí a gente não vai orar por um enfermo, porque a gente tem medo dele não ser curado, e depois falarem, não falaram pra gente, não fui eu. Não, a oração, quem cura é Deus, mas ele precisa usar a tua boca. Então você declara, ele está curado no nome de Jesus, não é no seu nome, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas Deus precisa usar a boca de alguém. Jesus não orou em silêncio e fez um radug para as ondas pararem. Ele mandou o mar parar. E a Bíblia diz que aquele que não tem fé, peça a Deus, que Ele dá de graça. Sabe, quando Jesus orou por nós, Ele falou, Pai, eu peço que aumente a fé deles. Aumenta a nossa fé. Sabe, tem provações, tem ondas na tua vida que tem se colocado diante de ti para você pedir mais fé para Deus, para poder passar por elas. Sabe, o Rodolfo surfa, a gente vive no Havaí. E no começo, quando ele ia, ele só surfava as ondas menores. E aí um dia a gente foi na praia preferida dele e o mar estava grande. E ele falou para mim, será que eu vou, será que eu não vou? Tem altas ondas, estava grande mesmo. E eu falei, para de ser medroso. Você surfa aqui todo dia, vai lá. Aí você pode falar, mas a mulher devia falar, não, você não pode ir. Eu não tenho medo de perder meu marido, Deus me deu ele.
Só que eu sei que ele treina para isso, ele surfa para isso, e hoje ele pega as ondas maiores que ele já pegou, graças a mim. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não resisti à piada, amor. Mas o que às vezes Deus precisa de alguém para te incentivar. Sabe? Às vezes Deus precisa levantar alguém para te incentivar. Poxa, você não tem fé ainda? Foi o que Jesus fez com os discípulos. E sabe o que Jesus nos chamou para ser? Discípulo dele. É ser igual a ele. É fazer o que ele fez. Ele disse, aquele que crê em mim vai fazer obras iguais às minhas e maiores. Então seja Jesus na vida de alguém. Seja uma pessoa que vai encorajar os outros. Não seja aquele agente de Satanás dizendo, não vai dar em nada, mas será que foi Deus que falou? Mas será que é de Deus? Pô, seja um encorajador, querido. Seja como Jesus. Poxa, você ainda não tem fé. Se alguém vai falar, eu não sei, eu estou orando. Você ainda não tem fé? Porque a Bíblia diz que aquele que não tem fé, peça a Deus, que Deus dá. E aí, para a gente concluir, sabe como é que acabou a história? Era um olhando para o outro, dizendo, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Sabe que eles estavam com Jesus no barco, eles viram o mar abaixar, eles viram o paralítico ser curado, eles viram o leproso ser curado, e eles ainda não sabiam quem Jesus era, porque eles estavam ali, quem é esse? Sabe que não basta andar com Jesus, você precisa prosseguir em conhecer Ele. E se essa palavra falou com você, se você quer lançar os teus medos fora, se você quer admitir que você precisa de mais fé, se coloca de pé no teu lugar. Pode ser a parte. O que é que os anjos veem, que os fazem se... Ele quer te dar a unção de coragem e ousadia. O que é que os anjos... Ele tem algo novo para você. Comece a visualizar isso. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos levanta a tua voz, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Ele é santo, santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Adore-o. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus.
a sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Santo, Santo. Aquele que é vivo e poderoso merece nossa adoração para sempre. Queridos, que possamos realmente ser